O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos, amados irmãos, irmãs, famílias, amigos que nos acompanham. Este é o culto da Congregação Cristã Apostólica, a qual convidamos a todos que possam participar do Santo Culto, que está sendo celebrado em memória da santidade de Jesus Cristo. As nossas aflições, os nossos medos, perturbações, provações, tudo isto deposite aos pés de Deus nesse momento. Convido que você possa participar do culto cantando os hinos, meditando nas palavras dos hinos. Valemos-nos da oportunidade de apenas ministrar hinos que sejam comuns a diversas linhas doutrinárias de igrejas batistas, assembleianas mais tradicionais, dos louvores mais antigos, os nossos irmãos de congregação também. Então, é proposital que os hinos que nós cantamos sejam conhecidos, para que eles gerem comunhão em você, para que você vá entrando na comunhão do culto, para que o Senhor possa, mais uma vez, na multidão da misericórdia dEle, se lembrar de nós. Iniciando este culto, convidamos a todos que possamos cantar juntos o hino de número 4.
nome santo do Senhor, aleluia. Aguardando o momento em que iremos buscar a face do Senhor em oração, vamos cantar nesta mesma comunhão, amados irmãos, o hino 267. Glória a Deus, glória a Deus. Este hino que cantamos, amados irmãos, é uma poesia, uma declaração de amor, uma declaração de confiança plena no nosso Senhor. Nós declaramos que queremos ser um vaso do Senhor. Pedimos que o Senhor firme na graça, no caminho, os nossos passos. Nós aqui celebramos a sabedoria, pedindo que o Senhor nos ensine e que nos visite com virtude e que nos auxilie, através da sabedoria dele, a servi-lo e ter fé para servi-lo. No começo do hino falamos que, como um pedido, que o Senhor olhasse para os nossos corações e que Ele pudesse nos julgar e que nos guiasse e que regesse nossos caminhos. Se o Senhor julgar a nós na maneira como nós estamos, na maneira como nós somos, talvez a decisão do julgamento não seja benéfica para nós. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus perdoador. O Senhor tem um projeto na tua vida, não para um dia, mas é para a vida eterna. Esse hino que cantamos é uma declaração. Quem cantou
às vezes cantou sem perceber, outros nem ouviu, não leu, outros entenderam a poesia, mas aqui fica o convite. Nós iremos dobrar os nossos joelhos nesse momento e que o sentimento deste hino, desta poesia, possamos todos expressar na oração. Convido que você se ajoelhe. Convido que você feche seus olhos. Se não for possível se ajoelhar, recline a tua cabeça. Se você estiver em deslocamento, não dá nem para ajoelhar, nem reclinar a cabeça, nem fechar os olhos. Mas que você tenha comunhão com Deus. Vamos declarar ao Senhor o que acabamos de cantar com sentimento. Em comunhão, amados irmãos, buscamos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Deus, bondoso Pai, que está nos céus, que está nos nossos corações, que está em todos os lugares, porque a Tua presença é onisciente. Te somos gratos, te louvamos neste culto, pela grande sorte que coube a nós de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas nos céus. Te somos gratos, te louvamos, ó poderoso Deus, porque a Tua mão, a Tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias da nossa vida e hoje tem nos permitido, tem nos dado a graça de estarmos na Tua presença mais uma vez. De fato, Senhor eterno, te apresentamos e nos apresentamos na Tua presença nesse momento com as nossas obras, com os nossos pensamentos, com os nossos entendimentos e vontades, a qual, Senhor, na maioria das vezes são repreensíveis na Tua presença. Mas te clamamos, te imploramos, Senhor, pela Tua misericórdia. Perdoa nossos erros, as nossas faltas, por amor do Teu santo nome. Pai, todos os dias te pedimos perdão, todos os dias erramos em alguma coisa. Queremos te pedir, Senhor, aleluia, não desista de nós. Nos ajude, Senhor, a fazer melhor a Tua vontade na terra. Nos ajude, Senhor, para estarmos em caminhos que conduzam à salvação. Nos ajuda, Senhor, que possamos dar exemplo, que possamos ser a luz do Teu Filho Jesus Cristo ao andarmos pelas ruas da nossa cidade. Graças te damos, Senhor, porque em nós repousa a esperança, em nós repousa a fé, em nós repousa, Senhor, a confiança que Tu ainda ouve o clamor do Teu povo. Perdoa-nós, Senhor, e nos ajuda a melhor fazer a Tua vontade também. Ó Deus de piedade, apresentamos, Senhor eterno, as autoridades constituídas na terra, seja em que esfera for, Senhor, organizações mundiais, os governantes do nosso país, o nosso presidente, o nosso governador, seja onde o Teu povo estiver reunido agora, te pedimos pelos governadores dos nossos estados, pelos prefeitos das nossas cidades, Senhor, pelos legisladores, seja na esfera municipal, estadual, federal, as autoridades de saúde pública, Senhor, que não deixam que eles se acomodem, mas desperta-os para o melhor, para a sociedade, para vencermos essa pandemia. Apresentamos todos os pedidos de oração do Teu povo, Senhor. Toma na Tua mão, pelo amor do Teu santo nome. Abençoa o decorrer desse culto. Permita que o Teu Santo Espírito esteja no meio de nós e manda para nós, Senhor, mais uma vez, um passo da Tua palavra. Isso tudo pedimos. Por Jesus Cristo te agradecemos, em nome do Teu Filho, que é o Cristo, que intercede por nós e que vive eternamente.
Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, dos anúncios que temos feito de contínuo a respeito do enfrentamento da pandemia, reforçamos o convite à atenção de todos que nos acompanham, que nos assistem, para que possam, de uma maneira ordeira, manterem afastamento social, manterem o isolamento se possível. Se você estiver em um ambiente com mais pessoas, não compartilhe de caneta, não compartilhe de talher, não compartilhe de nada que onde seja facilmente disseminado o vírus. No transporte coletivo, muito cuidado. Não tem como você não se segurar no transporte coletivo, mas sendo possível, lave as mãos assim que você deixar o transporte coletivo, ou valha-se de uso do álcool em gel, para que possamos, irmãos, nos resguardar dessa crise. Numa semana em que batemos todos os recordes negativos dessa pandemia, que continua numa fase crescente de óbitos, a sociedade se mostrou dividida politicamente, mais uma vez, agora a respeito da liberação ou não dos cultos das igrejas. Irmãos, as autoridades tomam as decisões que elas acham melhor para nós. Não tome nenhum partido do que está sendo feito. Não tome nenhum partido para julgar, para discriminar. Nós devemos assimilar o que está acontecendo. É um período de enfrentamento crítico e devemos fazer tão somente a nossa parte. Além dos cuidados pessoais, muita oração. Ore, jejue, faça campanha. Precisamos que o Senhor apareça nas nossas vidas, nos guarde, nos livre, console os corações enlutados. Maior desespero que a enfermidade da Covid está a fome que acomete as pessoas que não têm ocupação regular, ou os que vieram a perder os seus empregos, ou os pequenos empresários, médios empresários, que tiveram a sua atividade castigada, aniquilada por essa pandemia. O ano de 2020 foi um ano terrível, foi um ano de muita restrição, fomos abatidos, como você abate uma ave no ar, fomos abatidos no começo da pandemia com uma situação que não conhecíamos, enfrentamos, quando achávamos que estávamos reiniciando um período de uma atividade convencional, não que estivéssemos como sociedade crescendo vertiginosamente, mas sobreveio de novo o lockdown nos estados, nos municípios, e este tem sido pior do que o primeiro. É uma fase terrível, uma fase de muito lamento, mas é uma fase de muita oração. Ora, busca a orientação de Deus, peça ao Senhor que o Espírito Santo governe as tuas decisões e os teus caminhos, e façamos a nossa parte também como cidadãos. Não perca, irmãos, os cultos online. Todos os dias temos cultos online. E queria fazer um pedido, irmãos, de coração.
perto da tua casa, tem alguma ONG, tem alguma paróquia, tem alguma igreja evangélica, tem algum ajuntamento de pessoas, tem alguma secretaria municipal. É hora de ajudarmos o nosso próximo. Alimentos não perecíveis. Falamos de outras igrejas, de outras entidades, porque tem muitos irmãos que nos acompanham que são de fora. Nosso culto está sendo transmitido a partir de Barueri, mas a abrangência da internet chega a lugares que nós nem conhecemos. Por isso que falamos desta maneira. Aos nossos irmãos que têm facilidade, que têm uma CCA perto da tua casa, não perca tempo. Leve alimento não perecível que seja possível você compartilhar, porque a fome não espera. A fome, ela não respeita calendário de governo. A fome, ela não respeita lockdown, não respeita shopping, comércio fechado. A fome chega todos os dias. É tempo de suprirmos os necessitados. Desperte, igreja, desperte. Isso é um apelo que faço em nome da Congregação Cristã Apostólica para que todos nós nos despertemos em atender os necessitados. Ainda no decorrer do dia de hoje, conversando alguns conflitos que há entre alguns negócios que temos gestão. Estava conversando com uma pessoa muito importante. Olha, as pessoas não entendem o momento que estamos vivendo. Nós só olhamos para a nossa necessidade, para o nosso próprio umbigo. E hoje, essa temporada não é uma temporada de olhar para as próprias necessidades. É temporada de jejum, oração e atendimento. Ontem, um irmão de outra igreja, ancião de outra igreja, me ligou aos prantos, que ele saiu da região dele, foi até o Vale do Ribeira fazer atendimento. Ele falou: irmão, eu nunca vi tanta necessidade, tanta pobreza. Cuidemos dos nossos brasileiros, dos nossos co-cidadãos. A maneira como você espera que Deus cuide de você e da tua família, a maneira como você espera que os governantes assistam à tua necessidade, deem assistência à tua necessidade, é momento de assistirmos aos menos favorecidos. Deus muda projeto, Deus muda a vida das pessoas. Os irmãos conhecem a minha história, a história da família de onde eu venho. O Senhor tem feito obras no nosso meio de exaltação. O Senhor coloca o que está embaixo em cima. O Senhor coloca o que está em cima embaixo. Mas hoje é tempo de nós estendermos as mãos para quem está lá embaixo, perecendo. Oxalá é essa pessoa que no futuro vai te dar a mão também. Não porque estaremos em condições ruins. Não estamos aqui praguejando aos nossos irmãos. Mas, irmãos, o Senhor coloca quem está embaixo em cima. E amanhã pode ser que uma autoridade que você precisa ser atendido seja aquele pequeno, seja de uma origem, de uma linhagem daqueles que você ajudou. Deus é Deus hoje, ontem, amanhã e sempre. O tempo que estamos vivendo é de atendimento. Despertemo-nos para essa boa obra na terra também. Esses são os anúncios que temos para fazer para a Irmandade. Espero que os irmãos recebam em paz
entendam o apelo. Não estamos te pedindo que você pague teu dízimo. Não estamos pedindo que você dê suporte para um pastor. Não estamos pedindo que você dê suporte para uma igreja. Estamos pedindo que você se desperte para matar a fome do necessitado. É o tempo que estamos vivendo. Despertamento para atender o necessitado. Convite que fazemos às igrejas que estejam arrecadando para reformas, para construção. Se atrasar 2 meses a inauguração da tua igreja, não tem problema. Atenda o pobre. Quando o Espírito Santo desceu, que começou a operar poderosamente no meio dos discípulos, a primeira coisa que eles se despertaram, separar os diáconos para atendimento do pobre e da viúva, para que pudessem anunciar o Evangelho de Cristo. Entenda, onde entra a palavra, tem que entrar atendimento também. Está lá, na origem. Quando Paulo foi referendado por Jerusalém para anunciar o Evangelho aos gentios, o conselho que Pedro deu para ele: cuide dos pobres. É mandamento, é instrução. Estejamos atentos ao tempo que estamos vivendo. Ao invés de discutir política, compre uma cesta básica. Ao invés de maldizer um governante, doe 1 quilo de alimento não perecível. Se a igreja tem recursos que você frequenta, convoque os líderes, que os recursos sejam destinados ao atendimento dos pobres. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Arroz, feijão, leite, fralda, sal, açúcar, itens básicos. Está bem assim, meus irmãos? Recebam esses conselhos e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar, aguardando a palavra, o hino 206.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, perdão, verso 9 ao 21º. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amados irmãos, famílias reunida, pais reunidos, amigos, ouvintes da palavra. Outra vez, o Senhor nos desperta, nos instrui, nos admoesta com a mensagem da palavra. Amados irmãos, esta é uma palavra de conselho que o Senhor nos manda nessa noite, palavra de instrução. Há tempos nas nossas vidas, irmãos, que é necessário que nós olhemos para nós mesmos, olhemos pelos caminhos que temos andado, olhemos por como é que a nossa família está se desenvolvendo, por que caminho estamos indo. A palavra do Senhor neste culto fala para nós a respeito do amor, da humildade, beneficência,
Você sempre vai ter um ambiente na tua vida em que você se destaca, em que você é bom. Articulação social, os mais jovens no convívio com os amigos ou na cátedra da matéria. Os especialistas, engenheiros, advogados, dentre outros, tem algum ponto na tua vida em que você é bom, ou vários. Um esportista. E a instrução do Senhor hoje para nós vem para que nunca tenhamos orgulho que nos encha, que nos deixe cheios, achando que nós temos a plenitude daquela atividade, daquele conhecimento. Irmãos, sempre tem como você melhorar. Sempre tem alguém melhor do que você, em que ambiente for. O Senhor, para nos abençoar, Ele precisa preparar o nosso coração. Ele precisa preparar, arar a terra. O que o Senhor está fazendo para nós hoje? O Senhor está arando a terra do nosso coração e da nossa mente. Amados irmãos, esta carta Paulo escreveu aos irmãos de Roma, fala de assuntos concernentes ao cotidiano daquele povo. Porque há muito julgamento entre os povos, há muito julgamento entre nós, há muito julgamento dentro da tua casa, há muito julgamento entre os filhos com os pais, dos pais para os filhos. Só que, irmãos, perde-se muito tempo da vida com julgamentos. Então nós, por essa palavra, recebendo a instrução do Senhor, o Senhor nos ensina, nos admoesta mais uma vez. Cuidado. Não tenha o teu orgulho maior do que você mesmo. Não ache que você está na plenitude de alguma coisa. Cuidado quando você se direciona a um discurso, quando você se direciona a um ensino. Porque se você achar que você é maior do que os teus irmãos, você nunca vai conseguir crescer além do que você está. Não há crescimento se eu não enxergo mais onde eu posso chegar. Se eu chegar num ambiente e achar que eu sei tudo, que eu conheço de tudo, que as minhas vontades têm que ser atendidas porque eu tenho maior entendimento das coisas, e não ouvir, acabou para mim, irmãos. Eu cheguei no meu limite. Hoje o Senhor está preparando-nos para que o Senhor cumpra as palavras dele nas nossas vidas. Nós temos que preparar o nosso coração. Oramos há pouco, pedindo que o Senhor não perdesse as esperanças conosco. Como está o teu coração, irmão? Como está o teu coração, minha irmã? Assim como nós pedimos ao Senhor. E você? Como está a tua esperança? Será que você perdeu as esperanças? Será que você pensa
que tudo chegou no limite? As pessoas já não fazem mais como você quer. As pessoas não te atendem quando você solicita. Hoje o Senhor te convida, dá um passo atrás. Será que você se fez ser ouvido da maneira correta? Eu já vi, irmãos, na minha caminhada, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha família, dentro do meu convívio social, pessoas que querem ganhar no grito. No grito. Grita com o gerente do banco porque não tem dinheiro. Grita com o fornecedor porque o serviço não foi entregue da maneira correta. Grita com um funcionário, isso é muito frequente, porque acha que o funcionário não, ou o ajudante não fez da maneira correta. Quem muito grita, pouco alcança. Quem muito esperneia, sem entender o que está acontecendo, não chega a lugar algum, irmãos. Hoje a palavra do Senhor vem nos instruindo, nos alicerçando no conhecimento. Não tenha o teu orgulho em posição em que você esteja no limite dos teus objetivos. Sabe muito? Estica um pouco. Procure aquilo que você ainda não conhece. Ouça o que as pessoas têm para te dizer sem julgamento. É aí que o Senhor começa a transformar, a abrir águas novas para nós. Na tua vida, parece que está tudo seco. Porque você vai, pressiona, aperta, corre, grita e as coisas não estão acontecendo. O Senhor hoje convida, ouça, para um pouco, ouça o que as pessoas têm para te dizer. Pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa que não seja do teu convívio social, que você pense que ela não tem os conhecimentos necessários para te ajudar. Hoje o Senhor convida que nós possamos ouvir. Tem um testemunho, irmãos, que aconteceu comigo. No ano de 2009, 2010, a minha atividade que eu trabalho é no segmento do mercado imobiliário. E o Brasil vive de crise em crise, essa é a verdade. Nunca pense que você estará numa situação plena de crescimento. Estes picos de crescimento acontecem poucas e raras vezes e são períodos curtos. Nós temos que ter, nas atividades de cada um de nós, a disposição para sempre estar correndo, buscando melhorias contínuas e incrementando conhecimento para ir vencendo as dificuldades. E no ano de 2009, 2010, se não me engano, nós tínhamos uma situação de um produto que nós tínhamos colocado muito dinheiro para nosso tamanho e não vendia, e não dava certo. E a coisa começou a andar para trás. E nós começamos a entrar em desespero. Num dia, numa conversa amistosa de confraternização com um irmão, um amigo, o nome dele é Gil, mora nos Estados Unidos. Ele virou para mim e para o meu pai, falou: vocês vejam,
tem gente que é burra, né? O governo brasileiro colocou um plano que é um orçamento que ele dá. Até aquele valor, tudo que você produzir naquele valor vende fácil. E as pessoas insistem em vender um valor acima, não consegue resultado. Mas ele falou de maneira despretensiosa. Ele virou as costas, eu virei para o irmão Samuel. Eu falei, você percebeu o que aconteceu? Ele falou, o quê? Ele falou, acabou de mudar a nossa vida. A gente acabou de ter uma aula aqui, de MBA. Uma aula de doutorado. Que a gente está errando na base. Ajustamos tão somente pelo conselho que recebemos. E o Senhor foi conosco e alcançamos vitória. Ouça. Não tenha o teu orgulho de maneira tal que feche os teus ouvidos. Ouça. Nesse vale seco que você está enfrentando, o Senhor te convida, ouça as informações que chegarão aos teus ouvidos. O Senhor fará brotar um manancial de água fresca, que você se valerá dessa bênção para o resto da tua vida. O amor não seja fingido. Amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, tem gente que tem muito amor próprio. Acha que dizem que é a bolacha mais especial do pacote, né? A última bolacha do pacote, a expressão popular. Irmãos, amai-vos uns aos outros. Cordialmente. Tenha cordialidade. Seja gentil. Muitas das vezes, uma pessoa da família, o homem, a mulher ou um filho, o Senhor abençoa que ele tenha uma ocupação, um salário, uma remuneração maior do que os outros. E ele chega na casa, parece um ditador. Tudo tem que ser do jeito dele. Você está fora da palavra. A palavra recomenda que amai-vos cordialmente uns aos outros. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Não falamos há pouco nos conselhos que é tempo de nós atendermos os necessitados e perseverar na oração? Mandamento da palavra, irmãos. Orientação da palavra. Irmãos, a palavra é essa hoje. Se for possível, tenha paz com todos. Qual é o objetivo da palavra? Hoje a palavra veio para arar a terra do teu coração. Hoje a palavra veio para que você não se sinta de maneira que você não está sendo ouvido, porque as pessoas não fazem o que você quer. A palavra hoje vem para te convidar, abaixa um pouco. Fica no tamanho, se nivele aos outros. Ouça, respeite a autoridade, o conhecimento das outras pessoas. Seja gentil na conversa. Seja respeitoso nos endereçamentos das tuas solicitações. O Senhor se fará presente na tua vida de maneira poderosa, porque é a promessa da palavra,
mas o Senhor está te recomendando um modo operante para você ter na tua vida. Então a palavra hoje está mandando que seja todo mundo ovelhinha. Que seja todo mundo, que os outros façam o que quer de nós. Muito pelo contrário. A palavra hoje veio nos instruindo com sabedoria. Quem ouve, quem é humilde, mas quem sabe o que quer, chega muito mais longe e muito mais rápido. Você pega, amados irmãos, um líder de uma empresa, um banqueiro, um homem que empresta dinheiro, cobra juros em volumes altos. Talvez os irmãos não tenham conhecimento, mas tem pessoas que ainda na pandemia, elas não conseguem conversar se não for transações de quase bilhões de reais. Tem pessoas que transacionam dinheiros, altas somas de dinheiro todos os dias. Se você conversar com uma pessoa dessa, na maioria das vezes, quem é o líder, quem domina todas as posições, são pessoas extremamente gentis. São pessoas extremamente calmas. Pega, por exemplo, o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, o senhor Jorge Paulo. É um senhor de 80 e poucos anos. Ele é dono ou é sócio de quase todos os produtos que se consome. Se você ouvir uma palestra dele, você dorme, de tão calmo que ele é. É sonolento até. Causa sonolência, perdão. Porque a sabedoria repousa, escolhe os corações que são ávidos para mais conhecimento. Onde você já chegou, glória a Deus. O Senhor tem muito mais para te dar. Mas você tem que abrir um espaço no teu coração, na tua mente. Hoje o Senhor está convidando a nós que não sejamos juízes, mas que sejamos aprendizes. Tá boa essa palavra para você? Senhor, mas e a minha necessidade? E o meu problema? E a minha enfermidade? Tem misericórdia de mim. A palavra, quem nos instrui é o Senhor. Coma, receba a palavra, porque a promessa do Senhor é que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Não perca a esperança, não desista do teu Deus. O Senhor não desiste de você. Tenha fé renovada por essa palavra. Receba os conselhos. Aonde a tua mão não alcança, se você está dentro da palavra, a mão do Senhor alcança por você. Ou estaríamos nós, amados irmãos, servindo um Deus fraco, um Deus que muda, um Deus que hoje é forte, amanhã é fraco. Uma notícia para você. Teu Deus não tem medo de trovão, não tem medo de tempestade. Teu Deus tem a cura para todas as enfermidades. O teu Deus faz do fraco forte, faz do altivo humilde. Teu Deus é sobre todas as coisas. Estamos na presença de um Deus forte, que faz obras, que opera milagres, que opera maravilhas.
O conselho de hoje veio para que nós sejamos agradáveis uns com os outros, que sejamos tardios no julgamento, que sejamos tolerantes em ouvir, mas a palavra não faz disso um abandono da tua necessidade que você tem hoje para com o Senhor. O Senhor está no controle da tua vida, da minha, das nossas vidas. Pode o teu conhecimento, a tua condição ser limitada, mas aqui está um bom lugar, um bom encontro, que você entrega nas mãos do Criador a tua limitação e o Senhor opera o impossível nas nossas vidas. Esta é a palavra e o nome de Deus por tudo, irmãos, seja sempre louvado. Amém. Vamos em agradecimento de culto, orar e fazer uma oração de intercessão também pelas necessidades da igreja. Em agradecimento, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Altíssimo, poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos por mais um dia podermos ter tido a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de estarmos, Senhor eterno, em comunhão neste culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, porque Tu tens nos dado a graça de ouvir, de cantar, de clamar e receber os conselhos que vêm do céu. Senhor, difícil, muito difícil, Senhor, colocar em prática essa palavra. Mas nós te pedimos, nos instrui, desperta em nós um sentimento novo, abre em nós, Senhor, um espaço na nossa mente, no nosso coração, para que possamos, Senhor eterno, cuidar dessa semente que Tu tem plantado em nós, neste culto, por essa palavra. Que possamos, Senhor, regar com a fé, que possamos regar com a comunhão, e que esta palavra possa florescer em nós, Senhor, e que possamos colher frutos do Teu amor por nós, mais uma vez. Graças te damos por tudo. Permita que possamos ter dias de paz, possamos, Senhor eterno, colocar em prática essa palavra nas nossas vidas e que possamos ver florescer a bênção que vem do trono da Tua glória sobre nós, sobre as nossas famílias também. Senhor, graças te damos por tudo e te pedimos, ó Pai, por misericórdia, ouça a nossa oração. Te clamamos nesse momento pelos pedidos de oração da igreja. Te pedimos, Senhor eterno, pelas necessidades difíceis, tanta enfermidade, Senhor. Enfermidade de câncer da Camilinha, enfermidade de câncer da Juliana, tantas outras enfermidades que nós acompanhamos, tanta enfermidade, tanta família enlutada que perdeu seus entes queridos, irmãos, irmãs, famílias, igrejas que estão destruídas por causa desse vírus da Covid. Senhor eterno, quantos dos Teus filhos, as Tuas filhas, além da enfermidade, estão passando por necessidades financeiras, porque a crise se abateu sobre nós. Mas nós te invocamos, te clamamos, a Tua misericórdia sobre nós. Senhor eterno, que possamos receber a Tua palavra, mas que Tu possa também, na multidão da Tua misericórdia, Senhor, ouvir o clamor do Teu povo. Às vezes não dá tempo, Senhor, não dá tempo de mudarmos o coração, não dá tempo de ouvirmos alguém novo, mas dá tempo, Senhor, de Tu mandar os Teus anjos do céu acalmar a tempestade na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Por isso nós te pedimos, Senhor, desperta-nos, Senhor eterno, para Te clamar, confiar em Ti, e nós te pedimos, Senhor, manda do céu
céu, Senhor eterno, na multidão da tua misericórdia, anjos de cura passear pela terra, Senhor. Manda, Senhor eterno, anjos de providência, aleluia, visitar as casas, as famílias, as empresas, os empregos dos teus filhos, as tuas filhas, pelo amor do teu santo nome. Confiamos na tua palavra, Senhor, mas há desespero na terra, há pânico generalizado, Senhor, porque quando entra a enfermidade numa casa, quando as famílias se separam por causa de uma enfermidade, Senhor, não há paz. Senhor, coloca a paz nos corações, pelo amor do teu nome. Coloca, Senhor eterno, providência na vida dos teus filhos, aleluia. Coloca cura onde há enfermidade, pelo amor do teu santo nome. Prepara, Senhor, mentes sadias, mentes fortes, corpo são do teu povo, para que eles possam te adorar em espírito e em verdade, pelo amor do teu santo nome. Que eles possam dar testemunho que no dia do nada tu se fez presente e foi tudo nas nossas vidas também. É o que te pedimos, te rendemos graças, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em agradecimento ao culto, amados irmãos, cantemos o hino 345. Glória ao Senhor. Irmãos,
Coloque em prática essa palavra. Coloque em prática esse conselho. Vamos todos, partindo de quem pregou, buscar do Senhor a guia para colocar em prática essa palavra. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.